Oi, oitavo ano. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo das rebeliões da América Portuguesa. As duas revoltas que nós vamos tratar na aula de hoje são a Guerra dos Mascates e a Revolta de Vila Rica. Acompanhem comigo. A Guerra dos Mascates. Os mascates, eles eram vendedores ambulantes. Esse foi um apelido pejorativo dado aos comerciantes de Recife pelos senhores de engenho de Olinda. Então, nós começamos aí identificando o período dessa guerra, que foi de 1710 até 1711, no estado de Pernambuco. Foi um confronto que envolveu os senhores de terras de engenhos pernambucanos, principalmente de Olinda, e os comerciantes reinóis, mascates, que ficavam concentrados em Recife. Coloquei aí no slide, no finalzinho dele, qual que é o significado, de comerciantes reinóis. São comerciantes naturais do reino. Então, eram comerciantes que eram de Portugal, que eram da metrópole portuguesa, e que atuavam em Recife. No século XVII, mais precisamente na segunda metade, o nosso açúcar estava caindo de preço na Europa. Então, os senhores de engenho de Olinda, que sempre lucraram muito com a nossa venda para o exterior de açúcar, começaram a contrair dívidas com os comerciantes de Recife. E esses comerciantes, que na época eram chamados de mascates, eles foram enriquecendo, enquanto os senhores de engenho iam se endividando. Daí nasceu uma rivalidade muito grande entre esses dois grupos, os comerciantes e os senhores de engenho. Os comerciantes, eles eram ricos, mas eles não tinham poder político. O poder político pertencia aos senhores de engenho. Então, Recife era controlada pela Câmara Municipal de Olinda. E a Câmara Municipal de Olinda era liderada pelos senhores de engenho locais. Então, os comerciantes de Recife, eles sabiam que eles eram muito fortes e, conscientes disso, eles pediram ao rei de Portugal que elevasse Recife à vila, porque se Recife fosse elevado à vila, ele teria uma própria Câmara Municipal e assim Recife deixaria de obedecer às ordens vindas da Câmara Municipal de Olinda. No ano de 1710, o rei português atendeu ao pedido dos comerciantes de Recife. Muitos desses comerciantes eram portugueses e, mais do que rápido, eles se apressaram em construir um pelourinho no centro de Recife. O que era um pelourinho? O pelourinho era uma coluna de pedra, ou podia ser de madeira também, que era erguido em praça pública, que é para indicar que um local tinha, a partir daquele momento, autonomia. Então, o pelourinho era o símbolo do poder local. E era usado também, na época da escravidão, para castigar os escravos de forma pública. Os proprietários de terras, os senhores de engenho olidenses, ficaram inconformados com essa ação do rei de Portugal e desse pedido feito pelos comerciantes de Recife e resolveram se armar e invadir Recife e destruir o pelourinho, dando início, então, à chamada Guerra dos Mascates. O governo de Portugal interveio em favor dos comerciantes, dos mascates. Ele mandou soldados para poder reprimir essa revolta, reprimir essa ação dos olindenses e enviou também um novo governador. Esse novo governador, depois que foi enviado, houve a confirmação de Recife como uma vila independente e que ainda acabou se tornando a capital de Pernambuco. E chega assim ao fim, então, esse conflito, a Guerra dos Mascates. Agora a gente vai falar do conflito chamado a Revolta de Vila Rica. Em alguns livros ou na internet, em pesquisas que vocês possam fazer, pode aparecer também como Revolta de Filipe dos Santos. É a mesma revolta. Ela acontece aí no ano de 1720. Mas para a gente entender essa revolta, nós vamos começar pelo ano de 1702. No ano 1702, o rei de Portugal criou a Intendência das Minas. O que era a Intendência das Minas? Era um órgão do governo que tinha aí como função controlar a exploração do ouro na região das minas, cobrar os impostos e julgar os crimes que fossem praticados nessa região. Na fase inicial da exploração do ouro, eram usados dois instrumentos, até coloquei a imagem dos dois aí para vocês. O almocafre, que é esse aí que parece uma espécie assim, de enxada, e também a bateia, que ela parece assim, um prato grande,
em formato de chapéu chinês, que o trabalhador ia girando, né, com movimentos circulares para separar o cascalho do ouro em pó ou do ouro em pepitas. Porque tanto o ouro em pó ou em pepitas ele é mais pesado, então ele acabava ficando no fundo da bateia. Depois, quando a extração de ouro foi só aumentando, passaram-se a usar novas técnicas. E entre essas novas técnicas estava aí a roda do rosário. O que era a roda do rosário? Ela era uma roda d'água grande para tirar água da cata do nível do rio. Os escravos apanhavam esse cascalho na cata para ser lavado na canoa. Então era uma forma de extrair uma quantidade maior de cascalho para a identificação desse ouro. Passando para o próximo slide, nós vamos falar sobre os impostos que eram cobrados na região mineradora. O principal dos impostos era o quinto. O quinto ele equivalia a 20% do ouro que era extraído. Então, esse nome, o quinto, é porque 1/5 do ouro que era retirado era para pagamento de impostos. O quinto era o principal, mas não era o único. Então, as autoridades portuguesas elas criavam e cobravam impostos sobre vários gêneros, sobre tecidos, ferramentas, gêneros agrícolas, homens livres e escravizados. Então, eles incentivavam a extração do ouro e também cobravam inúmeros impostos. A cobrança desses impostos era feita principalmente nas estradas que ligavam as Minas ao Rio de Janeiro, a São Paulo e a Bahia também. E essas estradas elas eram sempre policiadas por soldados. Esses soldados eles eram chamados de dragões do Regimento das Minas. Então, a opressão fiscal para a cobrança de impostos era muito grande. E a população reagia contrabandeando ouro. Como que esse ouro era contrabandeado? De várias maneiras. Tentavam esconder o ouro entre os dedos dos pés, nos saltos, os sapatos, na sola das botas, no meio de comida, de doces, salgados, que as quitandeiras carregavam nos tabuleiros para poder vender. E havia uma maneira também que eram dentro de santinhos. Aí surge nessa época essa expressão, santinho do pau oco. Hoje, quando a gente usa essa expressão, é no sentido assim, de uma pessoa que tem aparência de santo, mas que na realidade não é nada confiável, Mas na época da mineração, o santinho do pau oco era um santinho que tinha a parte de trás dele, era oca, para se esconder ouro aí dentro. Então, quando os soldados iam revistar, eles viam várias imagens de santos. Não imaginavam que dentro desse santo havia ouro escondido. Então, tem uma imagem para vocês verem esse compartimento na parte de trás do santinho. E quanto mais o contrabando de ouro aumentava, mais o governo português apertava o cerco. E para tentar dificultar esse desvio de ouro, o governo criou no ano de 1719 as casas de fundição. As casas de fundição elas eram locais onde o ouro era transformado em barras. Além dele ser transformado em barras, essas barras eram seladas e o ouro já era quintado, já era retirado 1/5, que era a porcentagem de imposto para o governo. Depois que o ouro saía das casas de fundição, esse quinto do ouro, depois que o imposto era cobrado, o ouro ia para a provedoria da Fazenda Real, de onde depois era levado para o Rio de Janeiro, sob a escolta dos dragões e dos dragões da capitania de Minas Gerais. A criação dessas casas de fundição gerou uma insatisfação enorme entre as pessoas. As pessoas já reclamavam muito na época do preço dos alimentos, que era muito alto. E essa questão da cobrança dos impostos cada vez maior, isso fez com que a insatisfação geral crescesse ainda mais. Então, isso ocasionou esse movimento chamado de Revolta de Vila Rica no ano de 1720. Os rebelados, eles tinham algumas exigências bem claras, como, por exemplo, a redução do preço dos alimentos e a anulação desse decreto que criava as casas de fundição. O principal líder desse movimento era um tropeiro chamado Filipe dos Santos e um minerador e comerciante também chamado Pascoal Silva Guimarães. A repressão a essa revolta por parte do governo foi violenta. Filipe dos Santos e Pascoal Silva Guimarães foram presos. E Filipe dos Santos, além de preso, logo depois foi condenado à morte e ele foi morto e teve o corpo dele feito em pedaços e exposto nas margens das estradas. Depois dessa punição, depois
desse momento que a revolta foi contida, o rei resolveu controlar de forma mais rígida a colônia. E para isso ele resolveu separar Minas Gerais de São Paulo e criar a capitania de Minas Gerais. No próximo slide aí a gente vai falar sobre o controle sobre os diamantes. No Arraial do Tijuco, que hoje é a cidade diamantina, as autoridades portuguesas também agiram de forma violenta. Assim que o rei português ficou sabendo que nessa região haviam diamantes, ele mandou expulsar os antigos moradores do Arraial do Tijuco, dividiu as terras em lotes, separou para o governo o lote em que havia uma mina enorme e leiloou os outros lotes para homens brancos da região. E para administrar, policiar, cobrar os impostos, o governo criou a Intendência dos Diamantes, em 1734, e deu ao intendente, que era responsável por esse órgão, o poder de vida e de morte sobre os habitantes do local. Então, o intendente tinha poder total nas mãos dado pelo rei português. Uma outra ação do rei de Portugal, aí já no ano de 1739, foi arrendar a extração de diamantes para contratadores. Quem eram esses contratadores? Eles eram homens que recebiam o direito de explorar as pedras em troca de uma parte da riqueza. Então, eles exploravam, retiravam uma parte para o governo e poderiam ficar com uma parte. Um desses contratadores ficou muito famoso, o João Fernandes de Oliveira. Ele ficou conhecido porque ele acumulou uma fortuna enorme e por ele também ter vivido, de forma maritalmente com uma ex-escrava dele, a Chica da Silva. A história dos dois já foi seriado, livro e várias outras obras. Posteriormente, em 1771, o governo português ele começa a duvidar dos contratadores. O governo começa a pensar que os contratadores estão enriquecendo de forma errada, de forma ilícita, e resolve assumir o controle total sobre os diamantes novamente. Mineração e mercado interno. A mineração, tanto de ouro quanto de diamantes, provocou uma série de mudanças aqui no Brasil. Entre essas mudanças, cabe citar algumas que são mais importantes, como, por exemplo, a ocupação e povoamento de vastas áreas do interior brasileiro. Então, se saiu muito daquela região apenas litorânea e se conheceu e povoou mais para o interior do Brasil. O florescimento da vida urbana, contribuiu para o nascimento de várias vilas e várias cidades. Mudou-se a capital do Brasil, que era Salvador, e passou para o Rio de Janeiro no ano de 1763, porque o Rio de Janeiro era o único porto por onde o governo português permitia que se embarcasse o ouro. Então, por isso a transferência da capital. E houve também um grande crescimento do mercado interno, já que a população da capitania de Minas Gerais e das áreas onde são hoje Mato Grosso e Goiás comprava com ouro em pó de várias partes do Brasil aquilo de que eles necessitavam, isso fazia com que o nosso mercado interno crescesse bastante. E a região mineradora recebia de vários locais do Brasil produtos que eram comprados com ouro. Como, por exemplo, do Nordeste vinha o gado, o couro, a farinha de mandioca, do Rio de Janeiro os africanos escravizados e os artigos europeus que chegavam através do porto do Rio de Janeiro, de São Paulo, milho, trigo, marmelada, do Sul, cavalos, bois, mulas e charque. Então, nosso mercado interno cresceu bastante graças à mineração. E eu pedi aí no finalzinho do slide para vocês observarem os caminhos do ouro. Está disponível aí nas páginas 92 e 93 do livro de vocês. Então, se vocês observarem, tudo começa com a mineração, depois com a extração desse ouro em pó, que ia para as casas de fundição, onde ele é transformado em barra, selado e quintado. Esse ouro era transportado pelos dragões da capitania para a provedoria da Fazenda Real, depois ia para o Rio de Janeiro, e em frotas do Rio de Janeiro o ouro era embarcado e levado a Lisboa. Lisboa, capital de Portugal, o ouro era depositado nos cofres reais e colocado em circulação. Só que desse ouro aí, uma pequena parte ficava em Portugal de fato. A maior parte do ouro arrecadado ia para a Inglaterra, já que havia uma parceria aí e uma dívida de Portugal com a Inglaterra. Então, cerca de 50% do ouro arrecadado foi repassado à Inglaterra e aproximadamente 30% a outros países.
Então, uma parcela menor do ouro é que ficava de fato em Portugal. Então, é isso, 8º ano. Concluímos, assim, o nosso estudo sobre a revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos. Então, um abraço.